O filho do ex-presidente Jair... Gente, agora vocês perceberam por que vocês acham que o Eduardo Bolsonaro tava com cabeça de Ozempic? Sabe por quê? Olha como que é o maxilar dele, ó. Ó, o maxilar dele é mais pra dentro, o rosto dele é mais pra dentro, ele não tem aquele queixão que vem até aqui, né? Então, o que ele fez? Ele botou aqueles negócios, né? Ele botou aqueles... Eu esqueci o nome lá, a harmonização facial, entendeu? Por isso que ele tá tão diferente. Jair Bolsonaro. Hoje, ele mora nos Estados Unidos. Ó, ele era queixinho, entendeu? Ó, queixinho e não tinha maxilar, tá vendo? Deputado, obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista. Vamos ver o que ele falou aqui. Por que ficaram botando a foto dele assim? Não entendi. Que bosta isso. E eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo realizada ao vivo por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 26 de novembro de 2025. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo a entrevista perguntando: seu pai foi preso no último sábado e ontem o julgamento dele foi encerrado no STF. E agora, deputado, o que a família pretende fazer? Pretende fazer tudo aquilo que o regime quer fazer, torturando meu pai para pressionar ele a apoiar uma candidatura de centro. Né? Meu pai bravamente tem resistido a todas essas pressões e torturas, né, pensando no interesse do povo brasileiro, que a gente não pode admitir que, através desse tipo de prática ditatorial, que isso seja aceitável. Então, a cada vez que o Moraes apela para esse tipo de situação, colocando Bolsonaro nessas prisões, ao contrário do que ocorreu com Collor ou mesmo com Lula, né, que tinha direito à vigília, cela aberta, múltiplas visitas, todas elas ao mesmo tempo, basicamente fazendo da carceragem da Polícia Federal em Curitiba um comitê eleitoral. A gente tem que expor que com o Bolsonaro a coisa ocorre de maneira diferente. E, lamentavelmente, né, aqui eu não estou falando do Poder 360, mas outras imprensas tratam isso daí com certa naturalidade, como se fizesse parte do jogo, e não faz. Tanto que Moraes foi sancionado pelos Estados Unidos como violador de direitos humanos. Quem sabe outras pessoas que estejam ajudando Moraes nessa empreitada também... Entrevistador, o senhor vai refutar ou o senhor vai deixar entrevista chapa branca ou vai ter pergunta capciosa? Vamos ver. Venham a sofrer o mesmo. O senhor expôs um raciocínio aí que isso daí seria uma tentativa de forçar o seu pai, a família Bolsonaro. Nossa, gente, já a parte do áudio já tá ficando tudo zoado já, né? Apoiar uma candidatura de centro em 2026. O senhor pode explicar um pouco melhor como é que o senhor entende essa situação? É porque, na política, muitas das vezes, né, a autoridade, o parlamentar, o político, ele não fala diretamente para as câmeras. Ele solta notas em jornais. Então, a depender, né, de qual jornalista dê a nota, a gente consegue... Deixa eu ver aqui, ó. Estão pedindo, ó, o Maurício pediu para eu ler a mensagem do Rodrigo Pontes. Rodrigo Pontes, deixa eu ver quem é Rodrigo Pontes aqui. Rodrigo. A Estefânia mandou beijo. Não, a Estefânia falou assim: boa noite, Vitor Peixoto, eu tava escutando Vitor, mostra o vídeo do Pitólio falando que se prendeu o Bozó, ele tinha uma carta na manga. Não tô sabendo, manda para mim aqui o link do vídeo que eu mostro aqui. Pode deixar. Eu tenho que ler. Quem é? Rodrigo? Rodrigo? Quem é? Rodrigo Martins. Ah, esse cara tá todo dia aqui, ele é meu fã, pô. Ah, não, não é o Rodrigo. Ah, não, Rodrigo Martins, ele não é bolsonarista, né? Eu tava falando que ele é meu fã porque eu achei que ele era bolsonarista. Eu não sei quem é, Maurício, eu não tô vendo aqui. É Rodrigo o quê, Maurício? Eu não entendi. Lê a mensagem do... Bom, já perdi aqui, depois você vê aí. Consegue mais ou menos perceber de onde é que ela está vindo. No entanto, né, é tão claro que a prisão de Bolsonaro coincide com a pressão por um apoio para um candidato presidencial em 2026 que não seja ele e nenhum membro da sua família,
que você percebe que, obviamente, né, o Alexandre de Moraes está querendo limpar o caminho, tirar Bolsonaro das urnas, mas ter os votos de Bolsonaro. Então, o que a gente está fazendo é expor esse sistema para que as pessoas entendam a podridão desse sistema. Não é pior do que isso, só se colocar realmente no paredão e der um tiro na cabeça. Eu acho até que essa é a vontade do Moraes. Mas se ele fizer isso... O Rodrigo, ele falou que essa jornalista é a Elisa Robinson. Elisa Robinson, tá? Eu vou procurar aqui. Quem é essa mulher? Não, jornalista ela não deve ser, né? Vamos lá. Isso vai ficar muito escrachado e ele vai sofrer muitas críticas e talvez até ser responsabilizado. Então ele utiliza de outras artimanhas para tentar pressionar Bolsonaro. Por isso que eu falo em tortura. Pergunto a vocês, numa prisão residencial, com 24 horas de vigilância de policiais no entorno da casa, até podendo adentrar a casa de Bolsonaro, o que é inconstitucional, mas ainda assim tem autorização para fazê-lo. Câmeras com sensor de movimento. Qual é a necessidade de um idoso de 71 anos, com a saúde debilitada, ter uma tornozeleira eletrônica? Obviamente não tem necessidade nenhuma. E vale lembrar, já que eu falei de tornozeleira eletrônica, Fernando Collor, ex-presidente do Brasil, violou a tornozeleira e Moraes não o mandou para a cadeia. Isso apenas para citar um dos... Pera aí, gente, tem alguém me ligando aqui, deixa eu ver quem é. É o Carlos. Diga, Carlos, como você tá, meu irmão? Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Beleza. Viu? Deixa eu te explicar. Essa mulher é aquela jornalista frajuta que ela escreveu um livro e ela entrevistou aquele Carvajal. Ela tá foragida do Brasil aqui. Ela tá essa mulher tá foragida. Mas não pelo Rio de Janeiro, tá foragida por causa desse livro, desse negócio que ela que inventou aquela fofoca. Tá. Fake news, né? Fake news. Isso. Daí ela tá foragida aqui do Brasil também. Tá. Então tá explicado. Por isso que ela tá toda corajosa. Sim, ela tá foragida, ela não pode pisar aqui também. Então tá bom, tá explicado. Obrigado, Carlos. Muito bom, meu irmão. Obrigado, valeu. Até mais, tchau. Obrigado, querido. Então tá explicado, gente. Essa Elisa Robson aí, que tava toda pimpona, toda meninona ali, tá foragida, né, velho? Os caras foragidos, os caras falam tudo, os caras vai lá e planta bananeira. É tudo igual, vamos lá. Um dos casos onde fica claro que o tratamento diferenciado dispensado a Jair Bolsonaro visa colocar ele como refém para que apoie outro candidato. Ou seja, o senhor citou algumas diferenças, como no caso do Lula. Vocês estão tirando, velho. Poder 360 é o máximo que consegue fazer tecnicamente, é isso? É botar um cara aqui com a camisa do MIB, com a roupa do MIB, com esse cabelo aqui daquele cara que vende carro, eu esqueci o nome dele, e esse áudio lixo? Que podia receber mais visitas, e no caso do presidente Collor, que teria também violado ali a tornozeleira e nem por isso foi preso em regime fechado, como aconteceu com seu pai. Então o senhor reforça o que o senhor já vem falando, que é um julgamento de exceção, um julgamento político. É assim que o senhor entende esse julgamento atual? Com certeza, e não é só Bolsonaro que sofre com isso, eu também. Né? Eu sou um deputado federal, ainda em pleno mandato, não tenho nenhuma condenação contra mim, mas ainda assim querem me colocar, né, assim. Ô, Eduardo, você não tem condenação, mas a prisão não acontece só pela condenação. Ocorre também por medidas cautelares para impedir, para cessar, né, o crime. Você deveria estar preso cautelarmente para você parar de atacar o Brasil e as instituições brasileiras, simples assim, tá? Aceitam uma denúncia sobre acusação de coação, acredite se quiser. Acredite se quiser, porque esse crime ele tem dois requisitos. Um é o meio ilícito e dois é estar à minha disposição. O Moraes fala em lei Magnitsky. A lei Magnitsky não está à minha disposição. É o Trump que assina a lei Magnitsky. E outra coisa, a lei Magnitsky ela não é uma arma que você coloca na cabeça de alguém. Ela é uma lei norte-americana, que basicamente diz que para acessar o mercado americano, você tem que cumprir com aquela lista de sancionados. Ou seja, a sua empresa não pode ter relacionamento com Alexandre de Moraes e adentrar no mercado americano. Somente isso. Ainda assim, Moraes usa essa lei para tentar me tornar inelegível. Por quê? Porque nós performamos bem nas pesquisas. Bolsonaro tem a confiança do povo e transfere quase 100% dos seus votos.
eu estou na rota aí para me tornar inelegível, estou topando o sacrifício em nome do povo brasileiro. Agora, ao que tudo indica, quando começa a se ventilar o nome do Flávio Bolsonaro, Moraes acaba de criminalizar, acredite se quiser novamente, uma vigília. Eu pergunto aos religiosos desse país, aos sacerdotes, aos líderes religiosos, vocês vão ficar calados? Vão esperar até quando, né? Isso daí bater na porta de vocês? Porque se não podemos fazer uma vigília, tudo mais pode ser criminalizado. Ô, cara, ninguém é idiota, velho. Ninguém é imbecil. Desde quando teu irmão tem qualquer religiosidade, desde quando teu irmão faz vigília, o teu irmão, Flávio Bolsonaro, nunca leu uma linha da Bíblia, cara. Tu é muito cara de pau, mano. Dava pra ver tudo, dava pra ver nitidamente o esquema. No mesmo dia da vigília, o teu pai tentou abrir a tornozeleira porque tava doidão. Tu quer me meter essa? Coincidência. Queria abrir a tornozeleira enquanto vocês faziam vigília. Ah, mano. Não mete essa, mano. Qualquer reunião. Então, Moraes ele já rasga diversos dispositivos da nossa Constituição e faz isso à vontade porque tem um Senado, né, que não se presta a colocar o impeachment desse abusador de direitos humanos. Então, lamentavelmente, esse é o... Porra, o Poder 360. E aí, o cara fica xingando as autoridades e vocês não falam nada? A gente não... Que eu lembre, quando eu me formei em comunicação social, um dos meus professores, eu não lembro qual o nome, eu não lembro se era de filosofia, que ele falava sobre ética, eu não lembro qual matéria era exatamente. Tinha uma parte que falava sobre ética e tinha uma parte que falava sobre responsabilidade. Nós, comunicadores, temos responsabilidade sobre a informação. Eu não posso deixar um cara ir num programa, o cara começar a falar os absurdos que ele quiser, sem minimamente questionamento ou refutar aquele argumento que não se tenha. Nós devemos nos mostrar, de certa forma, pessoas mais informadas que a maioria da população, porque a gente vive de informação. Então, como é que é isso? Tu deixa o cara ir aí chamar a autoridade de violador de direitos humanos e fica por isso mesmo? Que isso, mano? Esse é o cenário do Brasil, e o Brasil, finalizando, vai sair na foto igual a Nicarágua. A Nicarágua é um país da América Central, onde o ditador Daniel Ortega prendeu 7 concorrentes presidenciáveis. E quando ele foi, entre aspas, reeleito, o PT deu parabéns a ele. Mas a Nicarágua é uma ditadura, e numa ditadura não se gera riqueza. Então, estou tentando abrir os olhos da população brasileira para que o Brasil não chegue em 2026 e tenha uma eleição que não seja reconhecida, ao menos por boa parte do mundo. Porque se isso ocorrer, certamente vai ter reflexos na parte comercial, que é o que ocorre com Cuba, Venezuela e esses países que fazem igual o Alexandre de Moraes está fazendo com o Brasil. No começo dessa entrevista, deputado, o senhor passou um recado, além dos outros tantos que o senhor já passou na sequência, ao ministro. Mano, é impressão minha ou esse repórter tá dando uma de garoto de recado pro Alexandre de Moraes? Tu viu o que ele acabou de dizer? O Eduardo Bolsonaro falou um monte de aberrações aí na frente dele, ele não falou nada, e ele tá falando assim, você deu um recado para Alexandre de Moraes não sei quando. Que merda é essa, cara? Bagulho chapa branca ridículo. O ministro Alexandre de Moraes com relação à intimação ao senhor. O senhor, na semana passada, foi declarado réu pelo STF. Quais seriam as outras formas que o ministro Alexandre teria para... O cara do áudio é ruim, hein? Além do seu gabinete. O cara do áudio é péssimo, hein? Olha, ele tem carta rogatória, ele tem os instrumentos de cooperação MLAT, né, que são os acordos multilaterais, nessa parte de intimação, de citação, e tudo que ele está fazendo é nulo. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento de nada disso. O que eu sei é com base na imprensa. E qualquer acordo, qualquer tratado internacional prevê a citação como um meio para se iniciar o processo. Se eu não sei do que eu estou sendo acusado, se eu não sei qual é o artigo... Ô, Maurição, o eco não é meu, querido. O eco não é meu. Se o eco fosse do meu programa, tava dando eco na voz do Eduardo Bolsonaro também. O eco não é meu. O eco é lá deles, lá.
Entende? Pelo amor de Deus, gente. O eco não é do meu programa aqui. O eco é lá da porcaria do programa deles lá. Por isso que eu tô criticando o cara do som, que é muito ruim. Qual é o artigo, quais são os fatos, eu não posso constituir advogado, eu não posso fazer a minha defesa. Isso daí... Como é que é? Como é que é? Prevê a citação... Deixa eu voltar aqui. O senhor Alexandre teria para intimar o senhor além do seu gabinete. Olha, ele tem carta rogatória... Puta merda, não. Olha a pergunta do... Não, a pergunta já começou ruim, né? Porque não dá nem pra escutar essa merda dessa pergunta aí, mas olha lá. Com relação à intimação ao senhor. O senhor, na semana passada, foi declarado réu pelo STF. Quais seriam as outras formas que o ministro Alexandre teria para... Quais seriam as outras formas que o Alexandre de Moraes teria para citar o senhor no processo? Ô, senhor jornalista... Não sei se é jornalista mesmo, deve ser, tá aí, né? Senhor jornalista, desde quando você pergunta para o réu quais são as formas de citação? Quem decide as formas de citação é a justiça. Não é o réu. Eu não tô entendendo. Por que você tá se consultando com o réu para saber como ele deveria ser citado? Para intimar o senhor além do seu gabinete. Olha, ele tem carta rogatória. Que carta rogatória, ignorante? Que carta rogatória? Tu não mora aí! Tu fugiu! Deixa de ser burro! Carta rogatória é só para quem mora nos Estados Unidos. Para quem tem residência nos Estados Unidos, ignorante. Você tem endereço formal no Brasil, porque o senhor, por incrível que pareça, ainda é deputado. A justiça brasileira não é obrigada, de maneira nenhuma, a saber o endereço de um vagabundo foragido. Não tem. Você entende a palavra foragido? Fugiu. Não tem como saber o paradeiro do fugitivo. Então, o processo inicia-se. O processo se inicia mesmo de forma à revelia. Sem o réu. Porque foi isso que você escolheu. Agora, se tu tivesse o mínimo de hombridade, você teria se habilitado no processo, porque qualquer um pode fazer isso, seus advogados podem fazer isso, é só se habilitar no processo, já que você ainda é deputado no Brasil. Você tem endereço residencial no Brasil e você tem um endereço profissional no Brasil, que é o teu gabinete, seu ignorante. Não existe carta rogatória para foragido ignorante. Ele tem os instrumentos de cooperação MLAT, né, que são os acordos multilaterais, nessa parte de intimação. Puta que pariu. É difícil, cara, você entender que os acordos bilaterais não são pra você responder o processo, ô ignorante. É pra você ser extraditado, ignorante. Os acordos são pra extradição, é já pra você vir pra cá pra ser preso. Nossa, mano. De citação, e tudo que ele está fazendo é nulo. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento. Ai, meu Deus! Tudo que ele fez é nulo. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento do processo que ele está me processando por coação. Não, olha, é burro ou não é? É burro ou não é? Ele já falou do processo, ou seja, ele tem total noção do processo, que o processo existe, isso já pode se dar por citado. Não, olha o que ele vai falar agora, gente. É a coisa mais burra que eu já ouvi na minha vida. Olha isso aqui. Os instrumentos de cooperação MLAT, né, que são os acordos multilaterais, nessa parte de intimação, de citação, e tudo que ele está fazendo é nulo. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento de nada disso. Tudo que ele fez no processo é nulo, porque eu não conheço o processo. O processo que ele me acusou de coação. Ninguém sabe. Ele não sabe de nada, viu, gente? Ele aqui não sabe de nada.
Ele não sabe de nada da coação, ele não sabe do processo que ele tá falando do próprio processo. Ele não conhece o processo que ele está comentando. Até o cara que tá entrevistando ele conhece o processo, ele não. Apesar dele estar falando do processo. Gente, é a coisa mais burra que eu já vi. Olha, gente, não dá. Não dá. Me ajuda, Caetano, por favor, vai. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. A Maria Sanches, ela lembrou bem aqui, porque hoje um dos votos o Eduardo Bolsonaro tentou votar online, é o deputado EAD, né? O deputado EAD tentou votar online e o Hugo Mota já anulou o voto dele, ele já não pode mais votar, não vota mais, já era. Duduca, acabou, hein? Votinho acabou também, tá? Agora você não pode mais votar, tá bom? Vamos lá. Obrigado, querida. Obrigado, Maria Sanches, queridona, obrigado. O que eu sei é com base na imprensa. E qualquer acordo, qualquer tratado internacional prevê a citação como o meio para se iniciar o processo. Cala a boca, Eduardo Bolsonaro. Você mente, cara. Você é retardado. Ô, velho, se você quisesse se habilitar no processo, você mesmo faria, porque você já sabe que existe um processo. Era só você se habilitar. Inclusive, existe uma jurisprudência. Olha só, eu vou te ensinar uma coisa aqui, Eduardo Bolsonaro. Já é pacificado a participação de réu foragido no seu próprio processo. Por mais que você esteja foragido, você poderia participar, inclusive, da audiência de instrução do seu próprio processo. Isso é jurisprudência. Isso já é pacificado. Você é mentiroso, você é canalha, você não vale nada, cara, você é mentiroso. É porque tu conhece os idiotas que te seguem. Aí os idiotas que te seguem aceitam qualquer merda que tu fale. É um bando de imbecil. Se eu não sei do que eu estou sendo acusado, se eu não sei... Como tu não sabe do que tá sendo acusado se tu falou 10 vezes a equação? Como é que tu não sabe do que tá sendo acusado? Todo mundo tem acesso ao teu processo. Até eu entrei no teu processo aqui. Para de ser mentiroso, cara. Eu não sei qual é o artigo, quais são os fatos. Como é que tu não sabe se tu já falou de todos? Nessa entrevista mesmo tu já falou, ignorante. Eu não posso constituir advogado. Eu não posso fazer a minha defesa. Isso daí acontecia lá... Cara, quando você já sabe que existe um processo, o teu advogado já pode ir lá e se habilitar. Eu faço isso. Quando eu sei que já tem um processo, eu já aviso o meu advogado, ele já vai lá e se habilita antes de eu receber a intimação. Sabe por quê? Porque eu sempre enfrentei a justiça. Apesar de eu ter sido já um monte de vezes injustiçado em várias decisões, eu tô lá atendendo. Eu nunca fugi de intimação. Tá aí. Lá no passado, na Inquisição. Mas não acontece hoje em dia em nenhuma democracia, só na Constituição Alexandrina. Então o Moraes está tentando acelerar para impedir que eu retorne ao Brasil, seja candidato e a gente possa fazer uma ampla bancada de senadores promovendo o impeachment constitucional dele. Então ele está me colocando... Outras pessoas que almejam, né, chegar à presidência, tentam agradar o Moraes. Mas eu pergunto, vale a pena ser eleito presidente para ser marionete do Alexandre de Moraes? Será que uma pessoa nessas condições vai realmente colocar o interesse do povo em primeiro lugar? Ou vai ficar, como sempre, né, mantendo esse status quo, esse cenário atual, onde ele se perpetua no poder e você, trabalhador, paga uma alta carga tributária para bancar os privilégios dessa elite? É contra isso daí que a gente está lutando. Agora há pouco você mencionou a questão da vigília, né, que ela teria sido criminalizada. Começa-se a se falar também de eventuais processos contra o seu irmão Flávio Bolsonaro, que é um dos principais interlocutores políticos da família e que foi agora escolhido como principal porta-voz do presidente. Que porra de entrevista é essa? O cara mente e o outro só faz pergunta? O cara simplesmente não
Tipo assim, fala nada, não vai. Foda-se, tipo assim, pode falar o que tu quiser aí, é teu espaço. O espaço é do Eduardo Bolsonaro. Gente, deve estar rolando uma grana pra esses caras. Não é possível, deve estar rolando muito dinheiro. Bolsonaro depois da prisão dele. O senhor teme que de algum momento, em alguma forma, o seu irmão possa também vir a ser preso, o Flávio Bolsonaro? Gente, não é possível que o Poder 360 fez esse... Não que eu goste do Poder 360. Peraí, gente, deixa eu ver aqui se a entrevista do Poder 360 tá desse jeito. Eu tô achando que isso aí pode ser do Eduardo Bolsonaro, porque eu tô pegando a entrevista da página do Eduardo Bolsonaro. Não é possível que o Poder 360 fez uma cagada dessa. Peraí. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Poder 360. Não é possível que o nível de amadorismo é esse. Eu não consigo acreditar. Cadê aqui? Vamos lá. Ao vivo. É ao vivo? Congresso aqui. Eduardo Bolsonaro. Eu não posso acreditar que a entrevista tenha sido desse jeito. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver onde que eu tava. Peraí, gente. Eu tava em 10 minutos. Vamos ver aqui, ó. Eu vou tirar do Eduardo Bolsonaro e vou colocar no Poder 360. Vamos lá. Com o principal porta-voz do presidente Bolsonaro depois da prisão dele. O senhor teme que de algum momento, em alguma forma, o seu irmão possa também vir a ser preso, o Flávio Bolsonaro? Todos aqueles que estão colocando a cara nessa guerra correm esse risco. O Brasil não é mais uma democracia. Você não pode... Ai, meu Deus do céu, gente. Como que pode isso? Um canal com 1.500.000, 1.500.000 seguidores, os caras não sabem fazer um áudio, mano. É inacreditável, cara. Faz processos contra o seu irmão Flávio Bolsonaro, que é um dos principais interlocutores políticos da família e que foi agora escolhido como principal porta-voz do presidente Bolsonaro depois da prisão dele. O senhor teme que de algum momento, em alguma forma, o seu irmão possa também vir a ser preso, o Flávio Bolsonaro? Todos aqueles que estão colocando a cara nessa guerra correm esse risco. O Brasil não é mais uma democracia. Você não pode falar o que você bem entender. Se você puder entrevistar qualquer um, eu te aconselho, entreviste o argentino que fez aquelas lives depois da eleição brasileira. É óbvio que você não vai fazer. Ele tá mandando entrevistar aquele argentino que já tá comprovado que era tudo mentira, que o cara não falou nada com nada. Olha isso. Fazer isso, porque senão vai provavelmente cair o seu... Vão tentar derrubar. Gente, tem uma pessoa aqui chamada Liana. Liana, querida, ela falou assim: Victor, você acha que eles ainda vão conseguir liberar o Bozo para a próxima eleição? Querida, o Bozo só vai ser candidato se o papai do chão deixar. Porque ele tá inelegível por 30 anos. 35 anos. O cara tem 70. Ele só vai estar apto quando ele tiver 105. Não existe isso. O Alexandre Moraes vai derrubar provavelmente o canal do Poder 360. Então, lamentavelmente, né, é um risco. A gente está correndo esse risco. Né? Eu não ficaria surpreso se o Moraes tentasse cancelar o meu passaporte ou tentasse fazer uma prisão minha através da Interpol, caso eu visitasse outro país. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Ele vai começar a fazer tudo que pode agora. Fazendo a chamada difusão vermelha, que é o mandado de prisão preventiva internacional. Então, são as armas que um violador, um abusador dos direitos humanos tem. E a gente tenta, né, esclarecer a comunidade internacional para que coloque pressão no Brasil e seja aprovada uma anistia ou, de alguma maneira, você breque. Gente, olha, o Isaac perguntou assim, ó: Victor, tem como o Eduardo Bolsonaro ser candidato? Tem. O Eduardo Bolsonaro pode ser candidato, sim. Breque esses poderes do Alexandre de Moraes. Eu acho que a Lei Magnitsky ela tem uma morosidade na sua implementação, isso é natural. Por exemplo, hoje, se você for olhar o site do OFAC, que é o escritório do Tesouro Americano que implementa as sanções, ele está julgando casos de 2018. Ele está dando multas de 7 anos atrás. Então, é claro que tem uma morosidade nisso, porque são vários sancionados,
e os servidores públicos da máquina americana levam um tempo... Mas tem um negócio, tá? Se não me engano, tá? Depois eu vou até confirmar, mas se o Eduardo Bolsonaro perdeu o mandato, tá? Por faltas, ele parece que fica inelegível, tá? Eu acho que ele fica um tempo inelegível. Eu não tenho certeza, mas eu vou procurar essa informação aqui. Um tempo até processar, mas mais e mais o Alexandre ele vai sentir os efeitos disso. Por exemplo, a imprensa noticiou, e é verdade, foi pauta de reuniões dentro da Casa Branca. Mas eu vou falar para vocês também, tá? O Eduardo Bolsonaro, ele tá sendo processado no STF. O processo dele já começou. Creio que o processo dele termine antes da eleição do ano que vem. O trânsito em julgado da ação dele deve terminar mais tardar de abril a junho do ano que vem, creio eu, tá? O processo dele por coação. Aí ele perde os direitos políticos. Aí ele não consegue mais, tá? Se ele for condenado no processo de coação, que creio eu que deva terminar no mais tardar em junho, julho, aí ele tá inelegível, tá? Aí ele tá inelegível. Vamos lá. O apoio da Coca-Cola a um evento do Moraes. Eu acho que isso daí é um excelente recado para as empresas que queiram talvez correr o risco de apoiar um sancionado. Porque a lei Magnitsky ela é clara, aqueles que prestam suporte a uma pessoa violadora de direitos humanos podem incorrer no mesmo tipo de sanção. Então, aos poucos, né, o Moraes ele vai se tornando cada vez mais tóxico. E eu acredito que os Estados Unidos vai fazer questão que isso aconteça para não perder, né, a força desse instrumento, dessas sanções. E aí, quem sabe, a gente tem o Moraes isolado e um Congresso mais livre para apreciar a anistia. E justamente a anistia ela foi escolhida com a prioridade do seu partido, olha! Em uma reunião. Olha, depois de 12 minutos o cara do som percebeu que tava com eco, hein? Parabéns, hein? Parabéns. O cara esqueceu de fechar o áudio do Eduardo Bolsonaro, então dava o retorno do Eduardo Bolsonaro. Esqueceu. Aí, depois de 12 minutos, o cara acordou. O cara acordou ali para a entrevista. Que teve um posterior anúncio na segunda-feira. Como é que o senhor avalia a decisão de não apoiar necessariamente o relatório do Paulinho da Força, mas voltar ao texto inicial que anistia todo o grupo envolvido no 8 de janeiro e que, pelo que é entendido, também poderia influenciar a decisão com relação ao seu pai? É esse o caminho correto, deputado? Mais ou menos por aí, pelo seguinte, né? A questão ela não se resume ao 8 de janeiro. Tem várias... Gente, olha a Júlia, gente. Olha a Júlia. A Júlia é patriota que tá sempre aqui, que a gente tá tentando fazer com que ela entenda que ela tá entendendo tudo errado. Ela falou assim: há esperança ainda, pessoal. No México estão fazendo manifestações igual as da época que chutaram Dilma aqui do Brasil. E a Colômbia já foi resolvida, chutaram o Petro. Júlia, deixa eu te falar um negócio. A Dilma, ela não foi chutada por conta de meia dúzia de imbecis que foram pra rua. A Dilma, ela sofreu aquele golpe porque existiam golpistas na Câmara, que era o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, responsável por pautar um impeachment fraudulento, que depois, inclusive, a própria justiça reconheceu que estava tudo errado. O Eduardo Cunha, que você, inclusive, está indiretamente elogiando, foi preso por corrupção, a senhora sabia? Agora há pouco tempo. A senhora gosta de corrupto? A senhora acha que mesmo de maneira ilegal alguém deve ser empichado ou impeachmentado? Difícil, hein? Vocês falam tanto em justiça e agora vocês estão elogiando Eduardo Cunha em um processo totalmente ilegítimo? Mas fique tranquila, querida, agora não vai mais acontecer. Porque o Temer, a única coisa que ele fez de bom foi ter colocado o Xandão lá no Supremo Tribunal Federal. E agora não vai ter mais esse tipo de coisa. Tá bom? Fique tranquilo. Agora tem Flávio Dino, ainda tem Carmen Lúcia. E agora não vai mais acontecer isso aí, tá? Isso aí não passa mais. Vamos lá. Várias outras pessoas que são perseguidas pelo Alexandre de Moraes,
que não tem nada a ver com 8 de janeiro. Né? Eu estou falando aqui de Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, juíza Ludmila Lins Grilo, até o próprio Oswaldo Eustáquio e várias outras pessoas que conseguiram escapar das garras do tirano Alexandre de Moraes. Então, é preciso essa fotografia maior para entender que o problema não é só o 8 de janeiro. O 8 de janeiro é a principal ferramenta utilizada na narrativa do Moraes, que quer nos fazer crer que Bolsonaro esperou o momento, quando ele não era mais presidente, antes de sair da presidência, indicou os chefes militares indicados pelo Lula, e então, nessa oportunidade, quando ele não era mais presidente, ele ainda viajou para Orlando, terra da Disney World, e então mandou a sua, entre aspas... Cara, como ele é ridículo. Ele viajou para Orlando, terra da Disney World. Cara, tu é ridículo, velho. Tu é ridículo. O teu pai viajou pra lá porque ele já sabia que ia dar merda. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu faço sempre. Por que você não estava lá no dia 8 de janeiro junto com os manifestantes? Por que o teu pai não ficou junto com os manifestantes se todo mundo estava lá em nome dele? Por que a Michelle Bolsonaro não ficou junto com os manifestantes? Por que teu irmão Flávio, teu irmão Carluxo, teu irmão o Ratatouille, que eu esqueci o nome dele, por que toda a tua família não ficou junto com os manifestantes? Por que nenhum deputado foi lá caminhar com as pessoas no dia 8 de janeiro? Por quê? Porque vocês sabiam que ia dar merda. Foi muito cara de pau vocês terem viajado. Aspas, tropa de 1.500 pessoas desarmadas, com senhorinhas, velhinhos, autistas e vendedores de algodão doce. Você é um mentiroso, canalha e vagabundo, tá? Porque não tinha vendedor de algodão doce. Eu já desmascarei isso aqui. Eu mostrei o processo do tal vendedor de algodão doce. Ele não era vendedor de algodão doce. Era o pipoqueiro, o tal do pipoqueiro, popcorn, ice cream. Não tinha nada disso. Eles tinham empresas que prestavam serviços para eventos. Inclusive, um deles era dono de um negócio desse e ainda era dono de uma autoescola. Não tinha trabalhador, vendedor de algodão doce que foi preso. Isso é tudo mentira, vocês são vagabundos, já mostrei aqui. Quem quiser se informar, se informa no canal aqui, já tá tudo lá desmascarado. Para dar um golpe onde não ocorreu nenhum... Gente, a Estefânia, acho que ela me mandou aqui, super sticker, deixa eu ver aqui, peraí, gente, deixa eu ver aqui. Ó, o Daniel Teixeira mandou um super sticker aqui do Isaac. O Daniel Teixeira mandou outro aqui, ó. Isaquinho vai para o UFRJ, parabéns. Legal. Deixa eu ver aqui, eu não consigo ver o da Estefânia. Deixa eu ver aqui se eu consigo pelo... Calma aí, gente, porque eu não tô conseguindo. Só um segundo, peraí. Eu não tô conseguindo. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Eu não tô conseguindo, gente. Se alguém puder copiar pra mim o da Estefânia e colocar aqui novamente, eu leio, porque não apareceu. Não apareceu aqui em cima, pelo menos eu não vi. Eu não vi o superchat dela e eu peço perdão, tá, Estefânia? Me desculpe. Me manda aqui, copiem pra mim o que ela escreveu de novo, por favor, ou a própria Estefânia. Tá bom? Me desculpe. Nenhum tiro e nenhuma arma foi apreendida. Então isso daí é claro que é surreal, mas é o artifício que eles estão usando e para isso pagam bons bilhões de reais para uma imprensa domesticada. Carlos Eduardo Ferreira, Vitor, posso fazer uns cortes das tuas lives para postar em minhas redes sociais? Pode sim, querido, fique à vontade. Então, nesse cenário, essa é a arma principal deles na narrativa. Agora, a foto ela tem que ser maior. É por isso que a gente fala desde 2019. E se os cortes ficarem... Eu só peço uma coisa, tá? Você pega as minhas lives, pode fazer o corte que você quiser, posta no teu canal. Se eu gostar do corte, aí eu também vou baixar e postar no meu, tá bom? Aí todo mundo pode postar, tá bom, querido? Só vou pedir isso pra você, mas fique à vontade, pode usar à vontade o conteúdo do canal. 2019. Porque em 2019 começou a perseguição com a abertura daquele inquérito chamado Inquérito das Fake News,
que é o inquérito do fim do mundo. Há 6 anos temos uma investigação em curso no Brasil que ainda não foi concluída. Não existe tempo para concluir uma investigação, seu ignorante. Não é o tempo que determina a investigação. Enquanto tem fato novo, a investigação continua. Enquanto o crime continua sendo cometido, a investigação continua. Imagine se o caso da Marielle fosse enterrado por causa de tempo. Não, né? Aí descobriram, né, que os aliados políticos de vocês é que mandaram matar a Marielle, né, ignorante? E teve que ir a Polícia Federal do Lula, né, que nem vocês falam, né? Porque a polícia do Rio de Janeiro não conseguiu, né, saber quem era. Vale lembrar, com muito menor tempo de duração, outros inquéritos foram trancados pelo STF, falando que feriam o princípio da razoabilidade. Então, mais uma vez, 2 pesos, 2 medidas. Não, ignorante. O princípio da razoabilidade é se, a investigação ela fica aberta, mas sem movimentação, sem fato novo, sem conclusão. É tudo diferente, não tem nada a ver. O inquérito das fake news, que não é esse é o nome, foi o nome que a imprensa ridícula deu, esse inquérito, não, desculpa, do fim do mundo, né? Não tem nada a ver inquérito do fim do mundo. Os inquéritos da fake news aí e tudo mais, eles estão todo dia sendo alimentados, por isso que esse princípio não cabe, ignorante. E além disso, se aceitarmos a dosimetria do Paulinho da Força, que vale lembrar, há anos o Supremo Tribunal Federal tenta intimar o Paulinho da Força e não consegue, né? Quase que um milagre, meu Deus do céu. Mas esse é o relator da anistia, isento, podem ter certeza. O projeto dele de dosimetria vai colocar uma série de brasileiros, como por exemplo, né, aqueles que estão na Argentina, algumas centenas, né, de simples pessoas, para nunca mais retornar ao Brasil. Nós não podemos aceitar isso, porque se nós aprovarmos alguma coisa nesse sentido, depois ficará mais difícil de aprovar uma verdadeira anistia. O Congresso tem que ter a coragem de fazer aquilo que é certo, e o que é certo é respeitar a Constituição. O filho do golpista que queria acabar com a democracia brasileira tá falando em respeitar a Constituição. Cara, tu é cara de pau pra cacete, mano. Uma coisa eu tenho que tirar o chapéu, velho. Tu é cara de pau pra cacete. A Edna Barbosa falou assim: sobrevivente, porque acho que tem um cara aqui chamado Sobrevivente que também é bolsonarista. Sobrevivente, espere o grosso. Ainda não chegou. O pai dos pobres ainda tem muitas coisas para destruir. Edna Barbosa, você tá trabalhando com o fino só? Porque tá esperando o grosso também? Ô Edna, faz o seguinte, se você puder, com todo o carinho do mundo, me liga. Tinha uma música que era Me Liga, como que era? Tinha uma música que falava Me Liga? Não tinha? Acho que eu vou ter que trazer essa música pra cá. Edna, entra com a gente aqui, ó, na nossa campanha. Essa aqui, Edna, ó. Deixa eu colocar aqui, cadê? Peraí, gente. Aqui, onde tá? Ixi, sumiu? Sumiu. Eu acho que o meu negócio aqui do Liguejar. Será que eu apaguei sem querer? Ah, não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá no lugar errado, eu arrastei errado aqui, gente, peraí. Aqui, ó, Edna, pra você, ó. Edna, não se acanha não, Liguejar, tá? Liguejar. Liguejar. Pode vir quente que eu já tô fervendo, Edna. Vem que vem. Vem tranquilo, Edna, vem tranquilo. É a carta com os dispositivos mínimos para que vivamos em harmonia em sociedade. É por isso daí que a gente está lutando. Mas existem condições políticas na sua avaliação de... Com certeza, o que não existia... Porra, muito bom, viu, o áudio do Poder 360 aí, né? Que eles até cortam o que o cara tá falando. 2 anos antes da eleição, alguém imaginar que o Lula fosse ser eleito. Ele estava preso, inelegível, e depois acabou saindo da cadeia e sendo, entre aspas, eleito, né? Eu falo entre aspas porque foi uma eleição muito a favor do Lula. E olha que eu não tô nem...
Oba, tem gente me ligando. Quem será? Ah, é o André que tá me ligando aqui. Vamos lá, André. Fala, André, que manda? Ah! Entendi. Me ligaram. Ó, vou ligar de volta, hein? Só pra dizer que é fake e tal, vou ligar de volta. O André me ligou, eu ligo de volta, ó. Faço isso, ó. Quem me liga, eu ligo de volta. Fala, André, tá por aí? Ligação não atendida. Ligação não atendida. Não quer me atender. Ligou, mas não quer atender. Acho que só foi testar pra ver se eu ia atender mesmo, né? Só testou. Vamos lá. Não tô nem entrando no mérito das maquininhas invioláveis, né, que a gente usa para votar. Então, Mano, ele tá falando aqui. Cara, ele tá falando aqui de fraude de urna fraudada. Urna fraudada. Se o cara do 360 não falar nada, isso aqui tá errado, tá? Isso aqui tá errado. Fala entre aspas, porque foi uma eleição muito a favor do Lula. E olha que eu não tô nem entrando no mérito das maquininhas invioláveis, né, que a gente usa para votar. Então, eu acredito que, independentemente de qualquer coisa, nós temos que lutar para fazer o certo, pressionar pelo certo. Se nós admitirmos, se nós aceitarmos uma dosimetria, né, que ninguém votou pela urgência dela, votaram pela urgência do projeto de lei da anistia. Mas se aceitarmos essa dosimetria, nós vamos aceitar, né, fazer uma classe de brasileiros, né, de menos anistiados, né, outra. Gente, estamos com 750 pessoas na live. Vocês sabem que eu nunca peço, me perdoem, tá? Mas a gente tá no meio da nossa campanha da arrecadação para nossa assessoria jurídica, que vai até o 5º dia útil do próximo mês, tá bom? Se você ainda não ajudou e pode ajudar agora, é só você ajudar aqui com qualquer quantia, tá bom? Nós temos que sempre bater a meta todo mês para os nossos advogados, para nossa assessoria jurídica tá sempre de pé, tá bom, queridos? Eu agradeço muito o carinho que vocês têm pelo canal e por mim, e agradeço muito essa força para o pagamento da nossa assessoria jurídica. Se você acha que esse canal é legal, se você acha que esse canal aqui vale a pena ficar no ar, então ajude, tá bom? Você pode ajudar direto aqui, tá bom, queridos? Te agradeço muito. Isso aqui é um telefone, até esse Pix aqui, o telefone, é onde a gente paga os nossos advogados, tá bom? Agradeço muito. Outra classe de ser humano que não mereça os benesses da anistia. Então, com isso daí eu não concordo e eu sou um agente ativo para pressionar pela anistia ampla, geral e restrita. Se o Congresso, porventura, não apreciar ou não aprovar essa lei, eu vou expor todos aqueles que trabalharam contra esse projeto de lei para que nós melhoremos o Congresso. O Branco falou assim, ó: o tanto que você xingou o Eduardo de vagabundo, você vai precisar de advogado mesmo. Mas ele não é vagabundo? Um político que está nos Estados Unidos a passeio e está recebendo ainda salário e está lutando contra o país é o quê? Não é vagabundo? Eu só conheço vagabundo. Eu só posso chamar ele por nome de vagabundo. Porque nem é, na verdade, nem é xingamento. É o que ele é. É um vagabundo. Uma pessoa que tá lá trabalhando contra o país, sabotando o país, acabando com a economia do país, falando mentira na internet e não trabalhando é vagabundo. Vagabundo. Tá bom? Só isso. Congresso na próxima oportunidade. Eu tenho fé que isso pode acontecer pela nova composição do Tribunal Superior Eleitoral, que não será presidido pelo Alexandre de Moraes, será presidido pelo Cássio Nunes, para que assim a gente em 2027 faça a justiça valer com retroatividade então, para que aquelas pessoas que tinham carrocinha de cachorro-quente, tiveram que fugir para a Argentina ou outro local, sejam Silvia Lomar, querida, um grande beijo. Ela falou assim, claro, ainda tá mamando, nosso dinheiro é vagabundo. Exatamente, é vagabundo. Não tem outra explicação. O que é vagabundo? Vamos lá, vamos no dicionário. Ó, o que é um vagabundo? Vamos lá. Aqui, ó. Vagabundo. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Ó. No Brasil, ó lá, vamos ver aqui, tem várias coisas, mas vamos aqui, ó, uma primeira.
No Brasil, vagabundo é, sobretudo, um insulto que significa uma pessoa que não trabalha, não gosta ou se recusa a ter um ofício ou executar qualquer outra atividade. Um vadio. Vagabundo. Não tá trabalhando. Tá lá com o dinheirinho do papai, criminoso, cometendo crime, não trabalha e ainda fica mentindo na internet. O que ele é? Vagabundo. Mas além de vagabundo, ele é mentiroso e criminoso. Ainda tem essa ainda. Vagabundo, criminoso e mentiroso. Com relação a pouca pica, aí não sou eu que falei, é a mulher lá, eu também não quero saber. Tá? Vamos lá. Ressarcidas. Então o senhor avalia que a presença do Nunes Marques no Tribunal Superior Eleitoral pode favorecer de alguma forma, eventualmente, uma própria candidatura do presidente Jair Bolsonaro? Não se trata de um privilégio. É que o Nunes Marques ele é muito mais ponderado. Ele é um juiz que segue a lei. O Alexandre de Moraes é um juiz que tem uma Constituição própria. Esqueci, traidor da pátria também, esqueci. Obrigado por me lembrar, Henrique. Obrigado por me lembrar que eu tinha esquecido de traidor da pátria também. E também ele tá agora acusado de coação, né, no curso do processo também, criminoso. Própria. A composição do TSE, ela não é feita só com um juiz. São 7 membros. 3 vêm do STF. Então será Nunes Marques o presidente, André Mendonça o vice, e a outra vaga, a terceira vaga do STF, se eu não estiver equivocado, é a do ministro Dias Toffoli. Gente, olha aqui, ó. Qual o sinônimo de vagabundo? Qual o sinônimo de vagabundo? Desocupado, vadio, ocioso, indolente, preguiçoso, malandro, molenga, mole, mandrião, peralta, tunante, valdevinos, não, Caiçara não, tá errado isso aqui. Abana moscas, boa vida, boêmio, gandaieiro, madraço, engrunhido, só... Nossa, que tem um monte. Deixa eu pegar um aqui do dicionário mesmo. Vamos lá, do dicionário. Cadê aqui? Vagabundo no dicionário. Vamos lá, vagabundo. É o Aurélio que usa ainda? Nem sei. Vagabundo, dicionário. Vamos lá. Olha! Vagabundo, agora sim, dicionário. Olha lá. Oxford e tal. Olha lá. Adjetivo substantivo masculino. Que age sem seriedade ou com desonestidade. Malandro, canalha e biltre. É o que o Eduardo Bolsonaro é. Vagabundo, tá? Malandro, canalha e biltre. Tá? Que age com desonestidade. É exatamente o que ele faz. Agir com desonestidade. Perfeito. É vagabundo. Pronto. Toffoli, que eu estou amparado no direito penal, eu estou amparado pela exceção da verdade. Exceção da verdade. Ai, ele me chamou de vagabundo. O que tu é? Tu não é vagabundo? Tu não age com desonestidade? Tu não cometeu coação no curso do processo? Tu não tá mentindo pra país estrangeiro? Então tu é vagabundo, é vagabundo. Fazer o quê? E eu não tô falando você da pessoa Eduardo Bolsonaro, e sim do político Eduardo Bolsonaro, né? O político Eduardo Bolsonaro é um vagabundo. Na tua vida pessoal, não sei, não te conheço. Vamos lá. Eu sempre falo, né? Eu não identifico ele como uma pessoa ideológica. Então acho que vai ser uma composição muito mais equilibrada do que aquela que a gente viu na última eleição. Onde até mesmo a Carmen Lúcia disse que, com outras palavras mais bonitinhas... Deixa eu ver aqui, tem alguém me ligando aqui, ó. Vamos lá. Alô, quem fala? Não. Alô? Meu pai tá aí? Quem que tá falando? É o Mário. Mas o Mário tá atrás do armário agora, cara. O que você quer? Meu pai tá aí, o vagabundo? Meu pai vagabundo tá aí? Fala logo, mano, vai. Meu pai é vagabundo, sim, pô. Ele não tá aí perto de você? Vai logo, mano, fala logo. Eu tô aqui só pra encher o teu saco, eu adoro encher o saco. Muito bom, tá bom então. Era só isso, então?
Meu nome é Marcos, eu tô na internet vendo você falar aí do vagabundo. Meu pai é vagabundo. É isso aí. O teu pai é vagabundão? Quem é teu pai? Meu pai é o Bolsonaro. Ai, meu Deus. Deixa eu continuar aqui então, querido. Depois tu liga mais aqui. Mas liga com a voz normal depois. Valeu. Ai, meu Deus do céu, muito bom. Os cara pira, né? Mas disse basicamente o seguinte: vamos aceitar a censura até o segundo turno, excepcionalmente. Mas isso é contra a Constituição. Depois a gente volta a seguir a Constituição. E tá aí. Mais uma vez a história provando que um ditador, quando ganha terreno, nunca retorna ao estado anterior por livre e espontânea vontade. Então, o tratamento a ser dado para esse tipo de pessoa, né, é o mesmo tratamento. Essa live aqui é só... Essa live aqui é só zoeira, mano. Dado a bandido. Eles só respeitam aquilo que eles temem. Então, a única salvação para o Brasil é o que vem dos Estados Unidos. É o que coloca pressão neles. É o que está colocando, neste momento, né, o Galípolo do Banco Central para conversar com outros atores do Brasil com medo do que pode vir de pressão norte-americana, porque os Estados Unidos preza pela democracia e não está de acordo com essa censura do Moraes, que inclusive, finalizando, é um super-ministro do STF com base ao amparo dado pelo governo Biden, que ameaçou o governo Jair Bolsonaro, caso não reconhecesse o resultado das eleições, com sanções. Cara, esse cara só fala bosta, né, mano? Como é que pode o Eduardo Bolsonaro falar tanta merda? Além disso, mandou dinheiro da USAID, bons milhões de dólares, inclusive para a formação de agências. Ei, Poder 360, vocês têm as provas disso que ele tá falando? Poder 360, um jornal com 1,5 bilhões de inscritos. Eu quero saber se vocês têm as provas do que ele fala, porque se vocês não tiverem, vocês precisam desmascarar o que ele está falando, tá? Isso é responsabilidade jornalística. Agências de checagem, e essas agências de checagem produziam relatórios que o Moraes utilizava nas suas ordens secretas de censura. Então, esse ecossistema, que nos Estados Unidos o Mike Pence bem fala, né, é o complexo industrial de censura, a missão do Trump, a promessa de campanha dele é implodir, é acabar com isso, porque isso se reverbera depois nos Estados Unidos. O senhor entende então, que o presidente Trump, de alguma forma, pode influir nas eleições do ano que vem? Não digo uma influência direta, mas algo semelhante ao que o senhor citou e que foi mencionado pelo Mike Pence em uma audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Existe alguma chance de Trump influir nas eleições do ano que vem? Não, o Trump ele não deseja e não irá interferir nas eleições brasileiras. Ele vai dar vida dura a todos os ditadores, os abusadores de seu poder. Porque não faz sentido, por exemplo, que um Alexandre de Moraes ou um próprio ministro Barroso, né, que depois pediu para sair com medo de tomar Magnitsky, né? Caralho, mano, que bosta. Eu não entendi direito a pergunta, gente. Peraí. Puta, que bosta de áudio lixo dessa entrevista, não? O senhor entende então, que o presidente Trump, de alguma forma, pode influir nas eleições do ano que vem? Não digo... Olha a pergunta desse cara. Ele perguntou por Eduardo Bolsonaro, que é um réu foragido, deputado que abandonou a legislatura. Ele perguntou pro réu se o Trump seria capaz de influenciar nas eleições do ano que vem. Mano, não dá, velho. Não digo uma influência direta, mas algo semelhante ao que o senhor citou e que foi mencionado pelo Mike Pence em uma... Gente, eu quero agradecer muito a Ana Luísa Pereira. Obrigado, querida. Ela acabou de mandar um pix aqui pra live, gente. Obrigado. Vamos mandar um monte de coraçãozinho pra ela. Obrigado a todos vocês que mandaram um pixinho pra ajudar aí nos advogados, tá? Vocês são maravilhosos. É muito importante isso, tá bom, querido? Vocês sabem que eu não fico pedindo aqui toda hora, mas às vezes eu peco por não pedir, porque, gente, pagar a nossa assessoria jurídica é manter esse canal de pé, tá bom? Então a gente precisa, tá bom? Tá em dia com eles, tá bom, queridos? Uma audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Existe alguma chance de Trump influir nas eleições do ano que vem? Não, o Trump ele não deseja e não irá interferir nas eleições brasileiras. Ele vai dar vida dura a todos os ditadores, os abusadores de seu poder.
Porque não faz sentido, por exemplo, que um Alexandre de Moraes ou um próprio ministro Barroso, né, que depois pediu para sair com medo de tomar Magnitsky, né, e ficou chorando pelos cantos apenas por ter perdido o visto americano e impactando na vida dos seus filhos. Então Barroso é responsável pela desgraça dos filhos dele. Não faz sentido que um abusador desse, Barroso dando palestrinha, né, no Wilson Institute, falando como ele censurou 200 perfis conservadores e depois ele vai para a terra da liberdade, onde ele tem plena liberdade de expressão até para criticar o presidente dos Estados Unidos. Essa é a política que o Marco Rubio... Cara, vocês são muito vagabundo, cara. Eu nunca vi vocês criticarem o presidente dos Estados Unidos. Tudo que ele tá fazendo tá certo? A economia americana tá indo bem? Cara, critica aí. Critica o Trump aí que eu quero ver. Critica aí, vagabundo. Está colocando adiante. Ele não permite que aqueles que violem, né, os princípios básicos do ser humano nos seus países venham a ter a liberdade, né, fruto da democracia norte-americana. Então, isso daí é o que o Trump está fazendo. Agora, é claro, o Trump ele não vai fazer igual o Biden, né, ameaçar de sanção, mandar o chefe da CIA no Brasil, como veio o William Burns, né, ou o secretário de defesa, ou então o National Security Advisor, Jake Sullivan, ou a Victoria Nuland. Ele não vai ficar mandando todo mundo no Brasil para ficar fazendo esse tipo de coisa. Porque o Biden, ele fazia isso... Sandro! ...pelos bastidores. O Trump, tudo que o Trump faz é público. Obrigado, Sandro. Quando ele colocou a tarifa no Brasil, é carta lá na rede social dele. Quando ele fala alguma coisa com relação ao Bolsonaro, ele fala. Quando o Marco Rubio implementa alguma medida, o Marco Rubio vai na rede social e anuncia depois da entrevista, da coletiva de imprensa. Então o governo Trump, como ele defende a verdade, ele coloca as coisas às claras, ao contrário do que ocorria no governo Biden. Tanto é que a população brasileira só agora está sabendo do golpe que foi dado na eleição de 2022 com dinheiro de estrangeiro. Ora bolas, na nossa lei, dinheiro estrangeiro vindo para ajudar na eleição, isso é causa até para extinção de partido. Nossa. Então, certamente, o Trump não vai fazer isso. Queria te perguntar agora um pouco sobre a saúde do seu pai. Muito fala sobre... Cara, é tipo a entrevista chapa branca no talo. O cara não contesta absolutamente nada que o criminoso fala. O entrevistador, ele pergunta uma bosta de uma pergunta, aí o criminoso fala o que quer, mente, imputa crime a autoridades e fica por isso mesmo. Agora o Poder 360 tá vendendo espaço pra criminoso. Falar à vontade. Como que é isso, gente? Cadê a responsabilidade jornalística? Absurdo. Sobre algumas complicações que ele poderia ter em função dos soluços ou também como consequência do ataque que ele sofreu nas eleições de 2018. Deputado, como é que está a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro? Lamentavelmente, para preservar a democracia brasileira, um filho não pode conversar diretamente com o pai há bons meses. Né? Então, desde que o Bolsonaro foi posta nele a tornozeleira, vale lembrar, né, que o Alexandre de Moraes fez isso com base numa investigação que ele abriu contra mim, devido a atividades que ele me acusa de criminosas que eu pratiquei aqui nos Estados Unidos, é dizer, ele está acusando o governo americano de ser cúmplice com um criminoso. Ele considera os Estados Unidos uma organização criminosa. Ele desafia o Trump, Rubio, Bessent e todo o secretariado da administração Trump. Então, quando ele colocou a tornozeleira em Jair Bolsonaro, ele também me impediu de conversar com meu pai. Rosália, querida, obrigado pelo superchat, tá bom? Muito obrigado, querida. E vale lembrar, nessa investigação, apenas eu e Paulo Figueiredo fomos denunciados, não Jair Bolsonaro. Então a tornozeleira que o Bolsonaro estava usando, né, até recentemente, ela era ilegal, porque não havia mais investigação para sustentá-la. Porque numa investigação você pode decretar medidas cautelares para assegurar a aplicação da lei. Se ele fez isso dentro desta investigação, Alexandre de Moraes, quando a investigação acabou e o Bolsonaro não foi denunciado... Caralho, mano, olha o xadrez 4D aqui, não entendi nada. Vamos de novo. Com meu pai. E vale lembrar, nessa investigação, apenas eu e Paulo Figueiredo fomos denunciados, não Jair Bolsonaro. Então a tornozeleira que o Bolsonaro... Ô, ignorante, vocês foram denunciados
Porque o beneficiário era teu pai. Não foi o teu pai que praticou a coação. Quem praticou a coação foi você, ignorante. Mas para beneficiar o teu pai, ignorante. E o teu pai tinha poder de pedir para você cessar com esse crime, ignorante. Que o Bolsonaro estava usando, né, até recentemente, ela era ilegal, porque não havia mais investigação para sustentá-la. Puta que pariu, cara, é muita idiotice, não, gente? Porque numa investigação você pode decretar medidas cautelares para assegurar a aplicação da lei. Se ele fez isso dentro desta investigação, Alexandre de Moraes, quando a investigação acabou e Bolsonaro não foi denunciado para a Suprema Corte, ele deveria ter retirado a prisão residencial, a tornozeleira e devolvido as redes sociais de Jair Bolsonaro. No entanto, ele... Meu Deus do céu, gente, esse cara é dodói, o cara é dodói. Ô, cara, tu tem noção que teu pai tomou uma pena de 27 anos? Tu tem noção do que é isso? Sabe o que é 30 anos de cadeia? Tem noção da gravidade das merdas que teu pai fez? Tu tem noção que você e o vagabundo do Paulo Figueiredo, os dois vagabundos, vocês estavam tentando tentando interferir na soberania nacional pra libertar o teu pai, que é outro vagabundo? Cara, mano, cara, como é que pode alguém escutar esse cara e acreditar nos absurdos que ele fala, gente? Então ele não fez isso. Desde esse momento, né, um pouco antes desse momento, eu tô sem poder falar com meu pai. É óbvio, ele é um senhor de 71 anos de idade, há meses sofre, né, com uma crise de soluço, frequentemente vomita e por vezes corre risco de broncoaspirar o próprio... E o que eu tenho a ver com isso? Quando teu pai tiver... Entendeu? Não tem nada a ver com isso. Entendeu? Não é teu pai? Teu pai tá broncoaspirando? Tá sem ar, teu pai? Porra. Que triste, hein? O próprio vômito, o que pode fazê-lo levar urgentemente a um hospital. E isso tudo, né, só me faz pensar uma coisa. O Moraes quer assassinar o Jair Bolsonaro. Porque o Collor, quando violou a tornozeleira... Porra, não sou coveiro, velho. Não sou coveiro. O Moraes era o relator do processo dele. O Moraes não mandou o ex-presidente Fernando Collor para a cadeia. O Lula, por exemplo, era porta aberta, várias visitas. Mentiroso, você é mentiroso. E o Lula estava preso antes da hora. O Lula foi preso em segunda instância, inconstitucional. Não compare o seu pai, aquele lixo que queria fazer uma ditadura militar no país, com o Lula, que foi preso injustamente e pagou cadeia sem ter nada contra ele. Visitas, tanto é que ele até chegou a conhecer a Janja lá durante o seu período na carceragem. Então, Bolsonaro... Ele já tinha um relacionamento com a Janja antes disso. Não foi lá. Ela que não deixou claro, não deixou público. Seu ignorante. É o contrário. Eu acho que existe essa intenção. Eu acho que não consigo imaginar outra intenção que não a de assassinar Jair Bolsonaro, já que ele não se dobrou à tortura do Alexandre de Moraes para indicar um candidato de centro à eleição. Deputado, imagino que o senhor converse ainda com seus irmãos, que ainda estão aqui conseguindo manter algum contato, né, com seu pai. E eu queria voltar um pouco nessa questão da tornozeleira. Um vídeo que ficou bastante popular, viralizou, né, como se diz na linguagem das redes sociais, foi aquele no qual o presidente Bolsonaro disse que usou um ferro para tentar romper a tornozeleira, porque ele estaria tendo, nas palavras dele, alucinações oriundas da medicação que ele tomava. O senhor já tinha ouvido falar alguma coisa a respeito de eventuais alucinações ou problemas de natureza psicológica que seu pai estivesse sofrendo em função das medicações que ele toma? Ao que parece, uma segunda médica fez uma receita nova de medicamentos fortes, tarja preta ao Jair Bolsonaro, sem anteriormente conversar com... Ai, cara, o Daniel Teixeira escreveu assim: sou advogado de família, não da minha.
os doutores que tratam frequentemente, né, o presidente Jair Bolsonaro. E em virtude disso ocorreu um casamento de medicamentos e pode ter sido isso que culminou nessa questão toda, né, da possibilidade de alucinação. Eu falo em possibilidades, eu falo em tese, porque eu não tive uma conversa direta com meu pai e tampouco com os médicos. Mas acompanhando matérias da imprensa, olhando rede social, ao que parece, foi isso. Tanto que eu vi uma notícia falando que esses remédios ministrados no presidente Bolsonaro, né, mais recentemente, eles foram suspensos, esses tarja-pretas, né, que são remédios, fortes remédios psiquiátricos. Então, ao que parece, foi isso. Mas aí é melhor conversar com os médicos do Bolsonaro para ter uma informação mais precisa. O deputado Alexandre Ramagem também foi condenado nesse mesmo processo que levou à condenação também do Augusto Heleno e de outros ex-ministros e pessoas próximas ao governo anterior. O Ramagem, ele está nos Estados Unidos. O senhor chegou a ter contato com ele? Eu acho, olha, estão me perguntando com frequência isso. Eu acho que eu vou buscar até, talvez, vamos ver, de encontrar com o Ramagem, né? Eu fiquei muito feliz dele estar aqui nos Estados Unidos. Eu acho que ninguém é obrigado a cumprir uma prisão injusta. Isso não se trata de fugir, trata de preservar a sua família. O Ramagem... Cara, é muito cara de pau. Olha, é o seguinte, gente, a gente tá numa época em que pode tudo e já era, se foda-se, entendeu? Tá tudo muito escancarado, né? É uma pessoa íntegra, honrada e está sendo processado com base em uma fantasia. Fala-se em first mile, negócio para arapongagem, espionagem de outras autoridades, mas no fundo, tudo que se sabe sobre isso é porque o próprio Ramagem fez uma auditoria nesses aparelhos da ABIN, esses softwares que já estavam anteriormente contratados, inclusive até desde o governo Temer, e ele fez uma auditoria nesses equipamentos e com base nessas informações de auditoria estão tentando condenar, né? Condenaram ele e Ramagem. Caralho, mano, olha a conversa que o cara inventa, mano. O repórter agora, o repórter não, esse jornalista, sei lá, esse entrevistador aí, o que ele deveria falar agora? Olha, desculpa, Eduardo Bolsonaro, é isso aí que você tá falando, não tem o menor sentido, porque ficou claro que o Ramagem, inclusive encontraram várias anotações do Ramagem com relação à própria intenção de golpe de Estado, ideias dele, tudo, tá tudo lá escrito, ele mesmo escreveu essas coisas, anotou tudo. Cartas para o presidente. O senhor tá falando aí um monte de merda, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então é tudo uma construção de uma narrativa e você não pode permitir, né? Eu tô aqui nos Estados Unidos, eu vim em condições diferentes, né? Quando eu vim para cá não tinha nem inquérito contra mim, mas eu não posso entender que eu vou tomar uma condenação de 20 anos de cadeia, obrigar minha mulher a me visitar num presídio, sendo que você não cometeu ato ilícito nenhum. Então, eu prezo, né? Eu apelo... Entendi, agora é o réu, né, que decide se cometeu ato ilícito ou não é o réu. É você que decide. O cara te julga, vários juízes te julgam, 11 juízes te julgam, mas o que vale é a tua opinião. Tá certo? Apelo à imprensa para entender, né? Agradeço de antemão aqui o espaço me dado pelo Poder 360, que me permite expressar a minha liberdade de expressão. Não é o Poder 360 que permite tua liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela no Brasil, ela é direito, né? Ela é direito. Pera um pouquinho, gente, eu já vou atender. A liberdade de expressão faz parte do direito de todo brasileiro. O que você faz aí é cometer crime. O Poder 360, ele está te dando espaço para cometimento de crime. É outra coisa. Pera aí, gente. Alô, quem fala? Oi, Wagner. Oi, Wagner. O que manda, querido? Tudo bem? Beleza. Vou te fazer uma pergunta bem simples, tá? Você tem que desligar a televisão, querido. Desliga a televisão aí pra gente. Um minuto, peraí. Aí. É o seguinte. Eu não sei se você percebeu o mesmo que eu, que os inscritos também perceberam o mesmo que eu, a não ser que você diga que não seja assim, tá? Isso que você está mostrando aí, esse vídeo que você está mostrando, isso foi ao vivo? Foi. Foi? Foi. Ah, tá. Por quê? Então tá, então eu caí do cavalo aqui que eu pensei que essa entrevista não tinha sido ao vivo, porque sabe o que está me parecendo isso ali?
Sabe quando você fala assim, ó, você dá permissão para um repórter e diz assim, ó, você faz várias perguntas e eu vou escolher as perguntas que eu quero escolher. Não. Isso aí foi ao vivo. Entendeu? Só que nada impede deles terem combinado antes, né? Exato. Então, é por isso que eu não estou ouvindo nenhuma resposta. Sabe? Nenhum retruco, sabe? Sim, então, mas eles podem ter eles fizeram ao vivo. Eles fizeram essa entrevista ao vivo, só que nada impede deles terem combinado antes e falando assim, ó, eu vou fazer umas perguntas bosta e tu responde o que tu quiser, que o espaço é teu, tu já pagou mesmo, o espaço é teu. Então aí já, por um lado eu caí do cavalo, mas isso aí que você está falando, pra mim é o mais certo, porque não tem condição desse repórter isso pra mim não é nem repórter. Exatamente, né? Aquilo ali é só um boneco, né? Fazendo umas perguntas babaca, né? Com certeza. É aquilo, ó, vou fazer perguntas que não te ofendam, perguntas que você não se vê como ofendido. Não vou ficar passando a mão na sua cabeça, porque as pessoas vão perceber, mas ao mesmo tempo... Não vou te interromper, você faz o que você quiser. Exatamente. Entendeu? Exatamente isso, mas essa é a impressão que todo mundo teve. É o que tá aparecendo, porque não tem outra coisa. Coisa, no 360 aí, o que eles estão fazendo aí, você sabe que eles vão ter que responder, né? Deveriam responder. Eu acho que, pelo menos deveriam minimamente tacar um processinho aí, o pessoal do PT aí, entra lá e fala, exatamente. Olha, ele vai poder falar o que ele quiser, tá liberado pra ele as redes, os jornais, ele pode imputar crime às pessoas no ar, alguma coisa tinha que acontecer. O que ele também tá falando do Moraes e outros aí também, é bom que esse vídeo chegue até essas pessoas, para que eles saibam o que está acontecendo. Exatamente. Eu espero que sim. Porque muitas vezes essas pessoas estão trabalhando, porque realmente trabalham, não é vagabundo igual esse sujeito aí, sabe? E a família dele, porque é só vagabundo mesmo, não é só você que está falando, não, que eu estou falando também. É vagabundo. Sim. Tá? São um punhado de vagabundo. E se eles não gostam do que a gente está falando aqui, que eles são vagabundos, então que eles mostrem serviço pelo Brasil. Exatamente. Ficar fazendo serviço traindo o Brasil. Lembrando que a gente tá chamando de vagabundo o deputado Eduardo Bolsonaro, né? É um deputado, né? Ele pode ser criticado dessa forma, sem problema nenhum. Eu não sei. Agora, eu não sei se você sabe, me desculpa só tocar nesse assunto, eu sei que você tem que continuar o vídeo. Você sabe que já passou um filme, que é um filme meio documentário, que fala sobre vagabundo nos Estados Unidos. Se os vagabundos de lá, que são encarados como vagabundos profissionais, porque teve um filme documentário que eu assisti que era assim. Eles não aceitam qualquer vagabundo lá não, viu? E ele é um vagabundo estrangeiro. Só que é o seguinte, o Eduardo Bolsonaro, ele é um vagabundo que chegou lá com 5 milhões de reais, pelo menos $1 milhão ele tem lá, entendeu? Então, nos Estados Unidos, vagabundo que tem $1 milhão deixa de ser vagabundo, entendeu? Esse é o problema, né? Exatamente. Obrigado, querido. Valeu pela tua participação. Que não tem dinheiro ver ele, porque aí eles vão querer satisfação, no mínimo tirar uma satisfação. Exatamente. Obrigado, querido. Então, te agradeço. Tchau pra vocês. Valeu, até mais. Tchau. Com Deus todo mundo aí. Você também.